Os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher iniciam neste mês de novembro. Hoje, no Entre Elas, vamos falar dessa mobilização global que busca acabar com a violência contra as mulheres. Os 16 de ativismo no Brasil, na verdade, são 21 dias, pois eles começam no dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, e terminam no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para falar desse tema, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara Caxias a escritora e advogada Mônica Montanari, a nossa coordenadora do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, o CONDIM, a Thaís Alves Guenês, e a nossa vereadora Tati Frisso. Meninas, muito bem-vindas ao programa Entre Elas. Muito obrigada por terem aceito o convite para falar sobre esse tema tão importante, tão delicado para nós mulheres. E eu gostaria de começar perguntando para a Mônica, né, nossa convidada, porque a Mônica, além de advogada e escritora, né, depois ela vai ler um trecho de um dos livros, ela é uma militante conhecida da cidade aqui, né? Mônica, assim, eu quero te saber o que te levou a ser militante, né? Porque é um trabalho que tu faz além, né, do direito, né, que tu exerce além, é uma coisa paralela a isso. Bom, o que te levou a atuar? Nos conta. Agradeço o convite, Cris, é um prazer estar aqui. Tudo bom, Tati? Tudo bom, Thaís? É sempre bom estar conversando com mulheres sobre mulheres. Mas a gente ainda ter que ficar fazendo leituras de questões de violência é uma situação triste. No entanto, é obrigatório porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o 5º país do mundo, né, de violência contra as mulheres. Então, nós precisamos, sim, falar sobre isso. O que me levou à militância, eu sempre digo que desde criança eu faço política, né? Não exatamente política partidária, mas essa política que interessa a comunidade, a política de polis, né? Estou interessada na minha comunidade, faço parte. Então, eu já fazia política dentro da escola, já montei grêmios estudantis, concorri desde sempre. Representante de classe desde o primeiro ano, eu acho que não sabia nem ler e escrever, eu já era representante de classe, aquelas coisas assim, né? O inferninho, a mitidinha, né? Vocês lembram da aluna mitida? Era eu. E óbvio, depois as coisas foram se encaminhando pós movimento estudantil, quando eu saí da universidade, acabei tendo uma afinidade maior, até porque eu vou contextualizar a abertura do movimento de mulheres, essa visão diferenciada sobre isso no Brasil, pós-Constituição de 88, né? E eu me formei em 90. Então, a gente acompanhou todas essas mudanças. Pela primeira vez foi colocado uma igualdade contextual entre homens e mulheres, que a gente sabe que acaba não repercutindo na sociedade. Mas, enfim, começou a ter um olhar específico que a cidadã mulher também tinha direitos tais quais os homens tinham. Então, quando eu me formei, já tinha essa questão, já estava. E quando foi montada a Casa Viva Raquel, em 1997, daí eu já estava militando mais assiduamente. E eu fui advogada voluntária da Casa Viva Raquel de 97 até 2003, 2002. E daí que eu me inseri realmente nessas questões. Aí teve em Caxias, mais ou menos essa época, 2002, 2000 a 2004, uma preparação para as promotoras legais populares, que era um projeto ligado à ONG Temes de Porto Alegre, que é apoiada pela Fundação FOR. E daí também dei os cursos de capacitação. Após tudo isso, era inevitável que eu continuasse, né? Então, vamos lá, de 97 até 2019, eu sou uma militante dinossáurica do movimento de mulheres. Alguns anos já. Alguns anos. Volta e meia eu digo, agora eu vou parar, porque eu cansei, porque tem uma onda nova, né, de mulheres e de militantes vindo. Mas aí tu acaba sendo convidada e acaba retomando, e sempre tem uma pauta que interessa, porque é isso que a gente tem que pensar, né? Às vezes tu te recolhe porque tem um assunto que está na agenda atual, na pauta atual, que não tem muito a ver contigo, mas depois as coisas voltam, né? Então, agora, realmente, eu estou fazendo essa discussão com mais assiduidade, até porque eu voltei a participar do CONDIM, representando a OAB, estou na Comissão da Mulher Advogada, então isso te dá um outro fôlego, né? Porque daí tu tem a representatividade institucional, que antes eu não estava tendo. Legal. Só para explicar para quem está nos assistindo, a Casa de Apoio Viva Raquel
Então, ela, só para explicar aqui, então, que a Mônica citou, ela é mantida em parceria com a FAS, né, que é a nossa Fundação de Assistência Social, e é um abrigo destinado a atender e acolher as mulheres em situação de violência doméstica, né? Que correm risco de vida, né? Isso. Porque daí, na verdade, o que a gente tem que colocar, que não é toda a situação, ou corre risco de morte, a gente fala corre risco de vida, mas na verdade é corre risco de morte, né? O que a gente tem que colocar é que não é sempre, porque quando as mulheres têm um apoio de família e coisa assim, elas conseguem não ir para lá, mas tem muitas mulheres que não podem contar com esse apoio, né? Porque a sociedade ainda vê a mulher, apanha porque quer, está nessa situação é porque quer e acaba não dando o suporte necessário. Até os filhos a casa também atende, né? Atende até determinada idade, eles podem ficar acolhidos ali. Eu não sei exatamente como está funcionando hoje, mas funcionava ficar até uma idade, acho que era 12 anos, depois eram acolhidos numa outra instituição, então mais voltada para adolescentes, exatamente por essa questão de desenvolvimento hormonal e físico deles. Né? É um recurso que é legal, então... até as pessoas conhecerem que existe, né? Uma salvação. E é ligada à Coordenadoria Centro de Referência, sempre através dos instrumentos do executivo do município, né? Isso. E a Thaís, né, então, nossa coordenadora do CONDIM, explica para nós um pouquinho como funciona o conselho, né? Até para as pessoas entenderem. Às vezes as pessoas não conhecem muito e que tem esse serviço, e é interessante que são várias entidades, né, unidas. Então, explicar como é que, pelos direitos da mulher, então explica como funciona a estrutura do CONDIM hoje. Okay. Primeiramente, obrigada, Cris, então, pelo convite, né? Boa tarde aos colegas também. Assim como a Mônica traz, né? Eu também sou representante no CONDIM e a minha representação é via Conselho Regional de Psicologia da Subsede Serra. Dentro do Conselho, nós temos um núcleo de políticas públicas, né, voltado a discutir as questões, né, das políticas públicas, então. E nós temos uma representação no CONDIM. Faz já eu venho acompanhando faz uns 2 anos, né, o Conselho, então. E nessa última eleição, porque a cada 2 anos, né, então, tem eleição, eu acabei entrando na comissão executiva, né, do Conselho. O Conselho, então, ele é composto por 18 entidades. São 6 entidades, né, onde tem representação governamental, né, voltada mais para o executivo, né, então... Nós temos 6 representações que são representações já elencadas dentro do Estatuto, então, que são de movimentos de mulheres, né, daqui de Caxias do Sul, e também algumas outras entidades, como a Associação do Clube de Mães, a Ordem dos Advogados. E temos também, então, uma parte das representações que é via eleição, né, que as entidades, então, elas se disponibilizam a estar participando e a estar fazendo, né, essa discussão e essa participação via o Conselho. Então, temos mais 6 entidades que são o movimento, né, de mulheres aqui de Caxias do Sul. Nós temos uma assembleia que ela é mensal, então, né, que seria a assembleia ordinária, e quando há necessidade chamamos também outros momentos. Mas temos esse momento, então, nessa Assembleia, onde as entidades participam para estar discutindo questões que são pertinentes às entidades e também as demandas locais, né? E os encaminhamentos, eles são feitos para as entidades que participam também, né? Porque elas são um braço, né? Elas representam a sua entidade, são braço para ações que podem acontecer, né? E o CONDIM também, ele... faz parte, né, da rede de proteção à mulher, né, também. Então, eu também acabo participando, outras colegas, né. Eventualmente, a gente participa, então, da reunião de rede para estar também podendo, né, acompanhar como é que estão sendo esses movimentos, né, e para poder também pensar a nível da articulação mesmo, né. A rede de proteção à mulher é aquela que cita que é várias entidades numa só também, Isto também, né? Ela também eu acho que ela é a rede de proteção à mulher, ela acaba servindo como um suporte, né, também, contemplando outras entidades que não estão listadas no CONDIM e também as entidades que estão, né, para estar fortalecendo, assim, né? Então, eu acho que também esse é um indicativo, né, de que é importante que a gente possa sempre estar discutindo as questões, né, do acesso ao direito das mulheres, e essas redes, elas se criam e elas se fortalecem justamente porque há demanda, né? Então, nós acabamos fazendo esse movimento também, né, para poder fortalecer esses espaços, né?
E a vereadora Tati também, né? É uma das bandeiras suas do seu mandato, essa luta para garantir a mulher, enfim, para acabar com a violência. Inclusive, vocês têm aqui a campanha Nossas Vidas Importam, que a gente fez um programa uma vez especial sobre isso. E aí também está seguindo os trabalhos, né, da Procuradoria Especial da Mulher. Vocês estão seguindo ativas, né? Como é que está sendo? Sim, bom, é importante ressaltar que com a minha chegada na Câmara de Vereadores, né, nós tivemos a maior bancada feminina da história da Câmara, né? E embora seja um motivo para comemorar, também é um momento de se fazer uma reflexão, né? De 23 vagas para vereadores, nós temos apenas 4 mulheres. Então, nós precisamos inserir mais a mulher na política, porque isso também vai trazer resultados bastante positivos para a nossa sociedade como um todo, né? E sem dúvida, pela minha experiência de vida, né? Eu trabalhei um tempo na Coordenadoria da Mulher, fiz parte do CONDIM, passei a ver a violência de perto, com um outro olhar, porque num primeiro momento, quando a gente pensa em Caxias do Sul, a gente não imagina que tenham tantos casos de violência doméstica, né? Mas, infelizmente, em torno de 250 boletins de ocorrência mês é a média de registro em Caxias do Sul. E isso é uma estimativa, né? Que a gente sabe que muitas vezes as mulheres não denunciam, né? Então, tem muitos casos que não chegaram ainda na delegacia, que não foram denunciados, né? E é importante realmente, né, e é através dessas campanhas que são importantes e que devem ser permanentes, como essa que a gente vem promovendo pela Câmara de Vereadores, que as Nossas Vidas Importam, onde a gente leva informações sobre como as mulheres podem buscar ajuda, quais são os órgãos de proteção, né, quem procurar, como as pessoas devem agir. E também a gente tenta desmistificar aquele ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né, Cris? Porque é importante que as pessoas tenham consciência de que a partir do momento que elas entendem que está acontecendo uma situação de violência e elas não agem, elas estão sendo corresponsáveis com aquele ato de violência, né? Então, tem sido muito bacana a receptividade, né? Nós temos levado essas palestras para empresas, escolas, UBSs, e as pessoas têm recebido muito bem, muitos questionamentos, né? Então, isso é bom. A gente nota que ainda há muitas dúvidas. E a própria Lei Maria da Penha em si é bastante recente, né? São 13 anos de Lei Maria da Penha. Então, a gente vê que nossos pais, nossos avós, né? Essas mulheres talvez não tiveram acesso, né? a essas ferramentas tão importantes que são construídas através da política, né? Então, por isso que é tão importante a participação das mulheres na política, transformando a nossa sociedade. A informação também é uma forma de prevenção, né? Porque às vezes as mulheres se sentem sozinhas ou se sentem desamparadas. Então também é bom informar elas que existem tantos recursos, né? Como a Casa Viva Raquel, como o CONDIM, como Nossas Vidas Importam, para elas também poderem acessar todos esses equipamentos, digamos, que existem na sociedade. A questão é como acessar os mecanismos que existem, né? Eu acho que essa é a grande função que nós temos da sociedade. Isso. Nós, né, as vereadoras, a Thaís, e essa é outra questão que eu acho assim, ó, a gente tem que desmistificar o fato de que eu preciso estar numa entidade para fazer política, né? Eu posso falar para a Caixa do Mercado se acontecer uma situação que eu vejo, claro. A gente tem que divulgar, né? A maioria das pessoas conhece a Lei Maria da Penha, poucas pessoas sabem como acessar a Lei Maria da Penha, né? Muitas mulheres ainda acreditam na máxima do abandono do lar, vai perder direito. Isso não existe, nunca existiu, gente, sabe? Foi uma invenção que os homens fizeram para a mulher ficar em casa obedecendo e apanhando. O abandono de lar é simplesmente se a pessoa vira as costas, sai e nunca mais aparece. Agora, se tu fez um boletim de ocorrência, tu tem um motivo para estar saindo de casa, aquilo não é abandono de lar. Não vai fazer tu perder nenhum direito, né? É importante ressaltar que a gente faz política no dia a dia, né? Conversando com pessoas, eu não me refiro à política partidária, mas a sua importância vem no sentido também de que geram instrumentos legais que protegem essa mulher, né? Como exemplo, eu dou o primeiro projeto de lei que eu protocolei aqui na Câmara de Vereadores, surgiu de uma necessidade que eu observei fora do mundo político, mas que eu trouxe essa necessidade e que aqui está tramitando para se tornar um projeto de lei que no futuro vai ter bons desdobramentos, né? Que é a questão aquela, né, das mulheres, os filhos e filhas de mulheres em situação de violência doméstica, terem aquela cota de priorização em 5% nas vagas de educação infantil. Porque o que acontece? A gente observava muito que, às vezes, aquele companheiro, ele era o provedor financeiro da família.
Tati, E dessa forma... um pouquinho, porque a gente já encerrou o tempo. Tá. Aí no próximo bloco tu continua falando um pouquinho mais dessa lei. A gente entra mais em detalhe até sobre toda a legislação pública que existe. Você que está conosco, fique com nós, a gente já volta, é rapidinho. Voltamos então com o programa Entre Elas. O tema de hoje é 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que é uma campanha lembrada agora em novembro. E a vereadora Tati estava nos contando no intervalo, no bloco anterior, sobre o decreto que ela protocolou, né, que está tramitando na casa, sobre a lei que tu vai nos contar agora. Sim, então, retomando um pouquinho, né, essa lei, ela surgiu realmente da necessidade, que a gente acompanhou vários casos de situação de violência, onde a gente tinha o padrão de que o companheiro, né, era o mantenedor daquela família, a mulher ficava em casa cuidando das crianças, né, e não conseguia muitas vezes se inserir no mercado de trabalho, dependia financeiramente dele, né? E também tinha essa situação de não conseguir vagas em creche, né, pelo município. Então, visto essa dificuldade, a gente se sensibilizou com a situação e também observou que precisamos retirar essas crianças de um lar agressivo, né? Então, é bom para a criança, é bom para a mulher, para a gente trabalhar a questão da autonomia dela se reinserir no mercado de trabalho e conseguir efetivamente, né, terminar com esse relacionamento abusivo, né? Então, protocolei esse projeto de lei, está tramitando aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e o objetivo dele, então, é destinar um percentual de 5% das vagas de educação infantil para filhos e filhas de mulheres em situação de violência doméstica, né? Isso auxilia a mulher a se reinserir no mercado de trabalho e auxilia as crianças, né, a não estarem em um lar violento. Então, nesse sentido, é tão importante que mais mulheres participem da política para a gente estar pensando juntas, né? Projetos e ações práticas que realmente façam a diferença na vida da mulher. Tati, eu acho que a gente tem que levar em conta, assim, 52% da população brasileira é feminina. E nós temos uma representatividade nos executivos e legislativos, no âmbito geral, de menos de 10%. Então, olha a nossa defasagem na participação política. A gente fica falando, sim, na questão dos 30%, na questão das cotas, que é importante. Eu ainda defendo a lista 1-1, né? Um homem e uma mulher para entrar, mas eu acho que vai ser bem difícil a gente chegar aqui. Mas as mulheres têm que ter participação. Só que para ter participação, elas têm que se reconhecer como indivíduos com direitos. E isso vai trabalhar a questão da autoestima. Que quando a gente pensa em violência contra as mulheres, o que afeta? Uma mulher que está bem com ela mesma não vai ser vítima de violência. Ela só vai ser vítima ou possibilitar ser vítima de violência quando ela já não acredita mais no potencial dela e quando ela está com baixa autoestima. Então, essas que são as questões. Uma mulher empoderada, que a gente chama, ela vai conseguir estar na política, né? Agora, uma mulher que não se vê com direitos, ela não vai conseguir participar. Então, nós temos que trabalhar, sim, assiduamente. Eu acho que é assídua e diuturnamente essas questões, sabe? E a violência contra a mulher, ela não se restringe só à agressão física também. Acho que é importante falar que, às vezes, a agressão psicológica também, né? Na verdade, a agressão física, eu sempre digo que é só a última, né? Porque tem a Lei Maria da Penha prevê a patrimonial, emocional, psicológica, material, sexual, física. Acho que são essas, né? Só que, assim, a física vai ser a última. Eu sempre digo que ninguém começa uma relação dando um tapa na pessoa. Porque a pessoa vai se ligar, não quero isso. Né? Mas começa nas ofensas, a destituição da autoestima,
tu não serve para nada. A relação de posse, tu é minha, tu tem que me obedecer. Essa relação de submissão, sabe? Que é tão normatizada e as pessoas ficam pensando, é normal. Não é normal, gente. Ser agredida, ser colocada numa situação de inferioridade não é normal. Então, se isso está acontecendo no teu relacionamento, te liga, né? Porque a coisa pode ficar pior. E é tão sutil que muitas vezes acontece que as pessoas não se dão conta. Então, por exemplo, quando eu questiono meu noivo, né? Onde é que você tá indo? As minhas amigas, às vezes, nossa, tu fica perguntando. Agora, quando o homem pergunta como é, o que tu vai fazer, aonde tu vai, com quem tu vai, a gente acha normal. Então, é no dia a dia que a gente vê que são pequenas agressões que num todo, e eu sempre digo que a violência física, ela causa muitos males, mas talvez a psicológica ela seja ainda mais grave, né? Porque são anos e anos desconstruindo a imagem que aquela mulher tinha de si. Então, muitas vezes, quando elas chegam para um atendimento, elas não acreditam mais no seu potencial, elas não se enxergam como um indivíduo. E para recuperar essa pessoa depois. Leva muito tempo. Eu acho que é importante também considerar que essa violência simbólica, ela é institucionalizada, né, na nossa sociedade, né? Por isso que acaba que, né, muitas vezes a gente... pensando nas redes de cuidado que as próprias mulheres poderiam, né, fazer para as mulheres, né, nesse cuidado, nessa circulação do afeto, acaba que a gente tem um estranhamento, né, ao invés de acolher, né? Então, acho que é importante isso, né? Que é sempre de uma para uma, né? E essas outras poderem ir acolhendo as demais. E também tá passando nessas essas informações e tá acolhendo mesmo, né? A companheira, assim, né? A outra mulher, né? Acho que isso é. Eu acho que a gente tem aqui em Caxias, e eu sei que tu é uma das coisas que a gente estava conversando antes do Projeto Hora, né? Porque quando a gente coloca os 16 dias de ativismo aqui no Brasil, que aqui já são 20, né? E eu fui ver que no dia 6 de dezembro, que até vai ter uma audiência pública, que depois vou deixar a Tati falar, né? Dia 6 de dezembro é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Então, é interessante a gente entender que os homens já estão olhando, alguns homens já estão tendo um olhar diferente para isso. Então, quando a Thaís fala do acolhimento, nós também temos que desmistificar, nós temos que ter que pensar. Será até que ponto nós podemos contar? Vamos, sabe, se já tem uma mobilização de homens, que isso não seja uma política falsa, uma falácia. E o que eu dizia para vocês antes, que esse atendimento aos homens não saia de uma política pública, de uma verba orçamentária voltada para a mulher. Que às vezes a gente coloca essa questão. Tem política pública, tem um orçamento de 13,6 milhões no orçamento do Ministério da Mulher e da Família, que até agora não foi investido nada no portal da transparência, que eu olhei, e não tem programação nenhuma para os 16 dias de ativismo, né? A ministra Damares deve estar dormindo. Enfim. Tá em cima da hora. Enfim, o que eu quero dizer é que se tem essas questões, não pode sair da verba que é voltada para a política pública de mulheres, por mais que o atendimento seja pelo fim da violência. Porque daqui, quem vai ser observador vai ser o homem. Aqui em Caxias a gente tem um projeto Hora, né? Sim, Hora. Homens, Orientação, Reflexão, Atendimento. É um projeto do Juizado da Violência Doméstica de Caxias do Sul. E ele atende homens que foram denunciados por violência contra a mulher. Então, eles têm um tratamento mais psicológico, né? Para tentar fazer com que eles... mostrar para eles que a violência não é o caminho, né? Que tem outra forma de resolver conflitos que não a violência, né? E é interessante também olhar lá do homem também, né? Às vezes tentar tratar essas pessoas e não só tentar acolher as mulheres. Talvez tratar esses homens para que eles não façam de novo com a mulher ou com outras mulheres esse tipo de violência. Eu acho que são os dois lados, mas isso também, eu acho que o positivo disso é o que a Tati trazia antes, que já tem reflexos, né, em Porto Alegre, que já tem um estudo da redução desses 30 mil homens, só 4 mil reincidiram. Então, a gente tem uma positividade. Mas eu acho que o foco tem que ser a mulher, que tem que ser o foco dessas questões. Porque a gente tem uma tendência, de novo, a colocar o homem em primeiro lugar, né? Com essa superioridade. Por quê? Porque a gente vem de uma sociedade patriarcal, onde o homem vem na frente. Porque inconscientemente tem um monte de gente que acha que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, sabe? Na tradicional família brasileira, que eu não sei onde é que existe ainda, mas em todos os casos.
Até tem mulheres que acreditam nesse modelo também, né, ainda. Eu acho que elas não acreditam. Na verdade, eu acho que ninguém acredita nesse modelo. Só que ele é mais cômodo, porque tu fica reproduzindo ele pelo que tu conhece. Então, é fácil tu reproduzir o que tu já conhece sem questionar. É verdade. Né? Então, tu ficaria o resto da vida reproduzindo tal, até que alguém... A caverna do Platão, tu vai lá, sempre a mesma coisa, até que alguém olha e diz, pá, mas não dá, posso fazer diferente. E esse posso fazer diferente, eu sempre digo, nós as feministas, as bruxas do 71, né? Que são as primeiras pioneiras que começaram a fazer diferente. Por que a gente tem que olhar e querer ver uma coisa que até então não tinha sido discutida? Então, algumas mulheres ainda querem porque isso é o que está pregado. Porque desta forma elas vão conseguir se inserir numa sociedade, um indivíduo social, mais facilmente. Porque aquilo já existe, elas não precisam criar o novo, né? Mas aí é só reflexo da sociedade patriarcal, né? Acho que dá pra gente mudar. Só reflexo da sociedade patriarcal. Lindo. Pouquinha coisa. E por isso que é tão importante conversar sobre esse tema, né? Em rodas de conversa, levar esse tema adiante. E até a investir na legislação, como a Tati também tá trazendo essa legislação, essa lei que ela tá tramitando. Mas até, a gente estava conversando no intervalo aqui, que o Brasil é considerado um dos melhores de legislação pela ONU. Então, por que se tem uma legislação, por que a gente não consegue, né, exercer essa legislação? Né? O que nos impede de trazer tem tantas leis, tantos benefícios para mulheres com essas leis, por que a gente não consegue trazer isso no dia a dia? Porque é a questão da cultura, né, gente? Para mim é muito claro isso. A Tati falava antes da questão dos boletins de ocorrência, que tem 250 mais ou menos registros mensais. Se a gente pensar que, em média, a mulher vai a primeira vez fazer um registro depois de 7 vezes que ela foi agredida. Então, nós poderíamos calcular esses 250 vezes 7, porque naquele momento tem alguma mulher que está sofrendo violência e não foi. E nós veríamos quão alto é esse índice, né? Então, nós temos uma legislação, mas nós temos ainda a cultura da submissão, que é o que eu falava, né? E tem uma outra questão econômica muito grave. E talvez o conhecimento, as pessoas não têm acesso. Acho que é o estigma, talvez, muitas vezes, né? Também. E eu acho que também essa questão do dinheiro, de grana, gente. Se a gente pegar o anuário de violência, a gente vai ver que a maioria das mulheres acaba não separando porque tem medo de morrer. E existe, sim, essa um risco que a gente né? sabe. Que a gente sabe que tem as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A gente sabe que em Caxias tem a brigada, né? A Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha. Mas a gente sabe que o Estado não consegue acompanhar. As mulheres têm vergonha de dizer que estão sendo vítimas de violência, quando, na verdade, quem tem que ter vergonha é o agressor. Exato. É inverso, né? Seria... Então, elas têm que contar, elas têm que criar rede de apoio. Sem rede de apoio, elas não vão conseguir. E até te estava comentando aí tu, Mônica, antes do programa começar, sobre a maior incidência das mulheres negras, até por isso que o 16 de ativismo começam no Dia Nacional da Consciência Negra, né? Porque ela é maior, a opressão e a discriminação é maior com as mulheres negras, né? A gente estava comentando isso. Sim, no anuário de violência, né? A gente, que é de 2016, enfim, né? Teve um aumento e a gente percebe que a maioria das mulheres... Porque ela passa por várias situações de violência. Tem a violência do assédio, tem a violência do emprego, da colocação no mercado de trabalho, da preparação. Então, é uma dupla violência que acaba sendo gerada em função da mulher negra. E como a maioria da população no Brasil é negra, né? Esse número. Acaba... É a mesma coisa que as pessoas dizem assim, a violência é maior entre os pobres, né? Vamos colocar aqui. Pô, a maioria da população é pobre, gente. É evidente que vai ser. Então, se eu pegar quem é rico no Brasil, 5%. Então, 95% das pessoas que sofrem violência no Brasil são pobres, sim. Porque 95% da população do Brasil é pobre. Mas então, ainda assim a gente tem situações bem graves também, porque a violência doméstica ela não é necessariamente da classe baixa, como você falou, não, né? É uma maioria. Só se a gente pegar sim, proporcionalmente. A quantidade de recorte, né? Dos recortes, né? Então, porque a própria aquela étnicos, atriz, né? A Luísa Brunet, né? Foi vítima de violência, veio a público, contou a história dela, né? Então, eu acho que muitas vezes é mais mascarado quando acontecem violências nas situações assim de famílias de mais ricas, né? Então,
Muitas vezes elas não buscam os serviços públicos, elas escondem a situação. Por vergonha, né? Sim, vergonha, estigma, uma série de situações, né? Mas, como a gente falou, as mulheres jamais deveriam ter vergonha de passar por uma situação. Quem tem que ter vergonha é o homem. É o agressor. É o agressor, porque ele está tendo comportamento errado, né? Mas nós ainda temos aquela situação... O que tu fez para ele te bater? Então, olha como é uma coisa enraizada nessa cultura que a gente tem que estar se corrigindo para não reproduzir esses padrões, né? Que nós temos para agradar esse Deus. Por isso que eu digo que essa é a situação que tem que mudar. Esse é o entendimento. Essa tal de igualdade não adianta estar no artigo 5º da Constituição. Exato. Então nós vamos então encerrar este bloco, convidando você que está nos assistindo para nos acompanhar no último e próximo bloco. Fique com a gente. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. Voltamos com o programa Entre Elas. E como estávamos falando dos recortes da violência da mulher, agora a Thaís vai só nos dar uma visão também, né, como representante do Conselho Regional de Psicologia, integrante do CONDIM, né, sobre isso, sobre esse tema. É bem, né, prosseguindo então, né, já que no intervalo a gente né, estava discutindo também essas questões. Eu estava, então, trazendo que é importante a questão dos recortes, né, inclusive os étnico-raciais, né, da população negra, não só por uma questão de dados, né, ou de reconhecimento de que há uma diferença também ali, mas para a gente poder pensar, né, enquanto política pública, né, numa especificidade também, né, na hora de pensar nessas políticas. Então, acho que essa é a contribuição quando a gente reconhece, né, por exemplo, que a população negra ela sofre né, aquilo que a gente chama até de uma opressão, que é da interseccionalidade, né, que ela é dupla, que ela é tripla às vezes, né, e que isso acontece em outros recortes também, né. Então, acho que é nesse sentido, assim, que ela contribui, né, para que a gente possa pensar, né. Os dados, enfim. Se a gente pegar o anuário de violência, a gente vai ver que tem muito isso. Mas essa questão do feminino e essa discussão, eu acho que existe uma busca pelo feminino. E aqui, quando a gente pensa na busca pelo feminino, quando a gente estuda lá as sociedades que são masculinas e femininas, as femininas são acirradas, as masculinas acirradas, beligerantes, competitivas, e as femininas, né, são mais para diálogo, que tentam contemporizar essas características, né, que são... Então, acho que este é o momento também, quando a gente pensa no judiciário, buscando mediações, o Conselho de Psicologia, buscando... Então, acho que essa é um olhar que a gente tem que ter de cuidado com a sociedade. Talvez essa seja a contribuição do feminino nesse momento, né? E eu estava pensando que tem muitas coisas acontecendo em Caxias. Agora está acontecendo a 7ª Aldeia Sesc, que o tema é celebração do feminino, terra, mãe, mulher, né? Está acontecendo hoje, né? E também aconteceu o primeiro fórum discutindo questões de gênero na Universidade de Caxias do Sul, com aproximadamente 300 alunos inscritos. Então a gente percebe que as pessoas estão querendo ouvir e entender esse movimento, essa onda, sabe? Então, acho que esse respeito, depois de tanto tempo a gente militando e buscando espaço, talvez a gente esteja conseguindo um reconhecimento de como eu mexo, né? Vamos ver o que aquelas loucas ali têm para nos falar. Né? Sabe que nesse sentido, até, Mônica, que tu está falando, eu fico pensando que, para além, né, das questões do acesso aos direitos, que é uma luta constante, né? Eu acho que isso que tu traz do feminino também é um apelo nesse momento em que a gente vive no país, né? No mundo também, de poder se escutar, né? De poder dialogar, né? Um apelo a poder ouvir o que o próximo tem a nos dizer e, né, enxergar essas realidades e também se sensibilizar com elas, né? Acho que é bem essa terra-mãe, né? Talvez entender ter esse isso. olhar. Mônica, tu trouxe um livro, então, para nos ler hoje. Geralmente é a Vânia, a nossa apresentadora, que faz, mas como estamos na ausência dela, a Mônica
ela aceitou o convite de fazer a leitura de um livro dela, né? A gente já leu um dos livros dela, que é o Carne Nua. Carne Nua, sempre confundo. Carne Nua, e hoje ela vai ler o primeiro livro dela, né? Que por acaso eu disse que essas loucas têm para nos dizer é A Louca e Outros Contos de Ônibus. E eu tava procurando e tem um conto aqui bem curto que aborda bem essa questão aqui, que a gente está falando agora. O título é Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir para não chorar. Não entendo você vir me falar do ontem, querer resgatar em mim lembranças. Elas não existem. Sabe por quê? Porque eu começo a existir a partir de agora. Eu não tive ontem, eu não tenho história. Isso não é uma negativa de vida. Não estou negando o que eu vivi porque eu não vivi. Apenas estava ali, deslocada de mim, descolada de mim. Apenas imagem, espectro, fantasmas do que eu nunca vivera. Engraçado pensar assim. Fantasma do que nunca vivera. Normalmente fantasmas são as sobras que ficaram de quem já foi. Mas eu era apenas o fantasma sem nunca ter sido. Não estou negando nada. Não precisa você se alterar. Eu estou bem e sei o que estou dizendo. Esse tempo todo, essa vida toda que eu vivi, foi um período de dormência, de hibernação. Por isso eu nunca fui. Só estava. E onde eu estava? Fechada na minha casca, tal qual o ovo que precisa ser chocado e aquecido, mas completamente distante do mundo, sem saber o que poderia encontrar. Só uma diferença ou uma frustração se faz presente. Não houve o aquecimento no meu ovo. Minha casca não foi cuidada. Foi rompida duramente quando eu ainda não estava pronta. Gritos, chutes e pontapés. Promessas de amor eterno e mais gritos, chutes e pontapés. Viagens, anéis, pulseiras. Gritos, chutes, pontapés. Aborto, sangue, dor. Decididamente eu não vivi até hoje, mas agora me vi, tal qual lagartixa, arredia, assustada, rápida e voraz. Fugi do meu hoje, da minha casa casca, assim que você se aproximou pela última vez. Você ainda tenta me conter, mas desprendo parte de mim, aquela que se recompõe. E assim, meio desfeita de algo que me pertencera, subo pelos muros da vida e desapareço. Fique você com não mais se recompõe e com as cascas quebradas. A mim caberá, a partir de agora, a autorregeneração e a certeza de ter uma história. Fique com o meu rabo, que eu fico com a minha vida. Que bonito. Bacana. Então, Legal, essa Mônica. questão que eu acho que fecha bem com o que a gente falou e também traz a questão dos ciclos da violência, né? Exato. Que é a agressão, depois a lua de mel, depois a tensão e tal. É interessante porque como tu escreveu e né, fez a leitura para nós, eu queria que tu me falasse o que tu sentia quando escreveu isso. Que realmente fecha bem com o tema, assim. Eu acho que são as observações, né? Esse livro foi muito escrito... Quando tu acompanhou. Quando eu estava... E até eu escrevi em ônibus mesmo, aqui nas folhas, nas minhas petições, até tem um trecho. São coisas que, às vezes, tu sai de uma audiência e tu percebe essa questão e também percebe essa... Quando tu rompe uma relação, a gente não pode esquecer que as pessoas fazem uma relação, elas escolhem um objeto amoroso e elas acreditam que seja para sempre. Sim. Então, quando elas se deparam com a inverdade ou com o engano, aquilo causa uma dor muito forte. E até tomar uma ideia, tu tem que se dar conta que alguma coisa de ti talvez tu perca. Né? Mas tu vai ter que te recompor. Então, essas que são as figuras de linguagem que eu acho que a gente tem que trazer. E no caso, até eu trouxe uma figura, usei até a expressão fique com o meu rabo que eu fico com a minha vida, até porque tem a conotação sexual disso. Que muitas vezes tem esse apego, as pessoas dizem, mas eu me dou muito bem com ele, a gente se dá muito bem e tal, sexualmente falando. Mas isso, gente, não faz uma história de vida. Né? Então, sabe, larga, às vezes é preciso perder alguma coisa para te recompor. Agora, para te ficar viva... Porque é isso que a gente tem que se dar conta. Cada vez mais está aumentando, as situações de violência estão ficando mais graves, né? Estão ficando mais rápidas. Antes a gente tinha um histórico de violência, assim, as pessoas ficavam... Que não acho bacana isso, tá? Mas, empurrando ou xingando. Hoje as pessoas já partem para facada, para o tiro, para tirar pela janela, sabe?
Então está muito exacerbada essa violência. É verdade. Porque esse mundo está muito doente, né, Thaís? Eu acho que nos consultórios vocês observam diretamente, nos consultórios de psicologia, esse aumento da demanda, Sim. da depressão, da dor, né? Sim, sim, pessoas muito angustiadas, né, nesse sentido. É um reflexo, não deixa de ser um reflexo disso, né? A depressão que a gente acompanha tanto, os índices de depressão, não deixa de ser isso. Eu acho que a gente, falta de certa fortalecimento forma, da né? mulher, né? Eu acho que, de certa forma, a gente perdeu um pouco aquela empatia, aquela possibilidade de se colocar no lugar do outro, né? Hoje a gente está muito mais olhando para si, para dentro de si, para sua família, para o seu círculo. A gente não se preocupa mais com o todo, né? Me parece que antigamente se tinha mais essa consciência coletiva, né? Agora a gente está um pouco mais individualista. É essa violência tão extrema? Não sei, sabe que Não eu faço sei, uma reflexão de que talvez, né, uma hipótese aqui, de que talvez a demanda seja inversa até, né? De que a gente tem uma demanda social que é para fora, né? E muitas vezes, né, no movimento para fora, a gente esquece de olhar para dentro também, né? Então é importante que também a gente possa acolher o outro, olhar, né, para o coletivo, mas que a gente possa olhar primeiro também, né, para si, poder olhar para si, poder, né, avaliar as suas relações, poder olhar para si o que está acontecendo, como eu estou me sentindo, né? A questão da autoestima, como a Mônica traz, ela é relevante, né, nos casos de violência. Então eu acho que é bem importante esse movimento também, né, que é isso, né, do fora e do dentro sempre, né? Tati, sabe que eu acho que uma vez, vamos colocar, a população era menor, as famílias, aquelas ditas famílias, né, nucleares, elas eram diferentes, eram maiores, então tinha tio, tia, parente e tal. Então, essa empatia que tu fala, ela vinha de uma relação de parentesco, né? Eu acho assim. Mas agora a gente tem um olhar a gente está buscando palavras como quando veio a sororidade, a gente começou a olhar como que eu consigo ter sororidade com empatia, né? E daí a gente começa num outro processo. O que é essa empatia? Que é empatia? Né? É verdade. Então, tem alguns países que a empatia é ensinada em escola, Noruega, Suécia, Suíça, onde a violência é menor. Então, acho que cabe a nós, assim, o que é essa empatia? Como a gente lida com ela? Será que realmente a gente consegue? E a gente então vê que não é ensinado nas escolas que tem tanto bullying, que tem tanto aluno que não... E nesse processo, eu acho, do desenvolvimento disso que nós chamamos de empatia, tá primeiro, né, poder, no caso da mulher, se reconhecer como mulher, que na sociedade também sofre nessa violência, mesmo que muitas vezes velada ou não diretamente, né? E poder, então, criar isso que tu diz, né, que vem do pertencimento, de fazer parte de algo, né? Bem, então eu sou uma mulher e mesmo que muitas vezes eu não seja agredida fisicamente, né, nas minhas relações, simbolicamente, no social, eu sou afetada, né, nessas relações de acesso, e outras mulheres que também fazem parte, né, desse grupo são. Então, bem, isso me afeta, né? Isso tem impacto, né? Então, acho que é nesse sentido. Tu só consegue ser empática se tu te vê como uma delas. E tu só consegue te ver como uma delas se tu tem autoestima. Né? Se tu olha pra si, se tu te reconhece. Então, assim, eu sempre digo, a primeira questão, tu te olha no espelho todos os dias e te vê como um ser com direitos, ok, a partir daí tu pode garantir o direito dos outros também. Será que eu tenho um tempinho para fazer o convite do ciclo? Só falar rapidinho das datas? Sim, bem rapidinho, 30 segundos. Não, é que o Condim, então, está realizando um ciclo de debates agora nos 16 dias de ativismo, em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher, e serão nos dias 2, 4 e 9 de dezembro, com temáticas voltadas, né, para as questões étnico-raciais e direitos sexuais e reprodutivos, e da questão da escola, né, então, das relações na escola. Ótimo. O convite. Todos estão convidados. Eu estarei dia 4, podem vir meu Isso. Então, agradecendo então, as meninas que participaram, ajudaram a construir esse programa muito legal, que a gente falou um pouco sobre o ativismo, né, da violência contra a mulher. E acompanhando você que está nos assistindo para participar dessas promoções que tem na cidade e ficar com a gente para as próximas edições do programa. Nós estamos disponíveis, também se precisar falar com a gente, aqui na TV Câmara Caxias, ou no setor de RP aqui da Câmara, telefone 3066-3872. Obrigada pela sua audiência e até o próximo encontro.